A perícia da Polícia Civil de Pará de Minas já está analisando o conteúdo no celular do jovem que se matou, possivelmente influenciado por um jogo da internet. Para Maria de Fátima, não há dúvidas. O filho dela, Daniel Antônio, de 19 anos, se matou porque participava do Desafio da Baleia Azul, um jogo virtual que propõe ao jogador diversos desafios, podendo inclusive propor um suicídio. O Gabriel não tinha envolvimento com droga. O Gabriel não devia nada em lugar nenhum. Nunca teve nome sujo na polícia, nem em loja nenhuma da cidade. Eu tenho certeza, 100% de certeza, foi o jogo. As redes sociais e aplicativos de mensagem são as bases para o funcionamento do jogo, que começou na Rússia e teve os primeiros relatos de mortes. Quem aceita participar do jogo precisa cumprir 50 desafios, muitos perigosos. Num deles, o jogador é desafiado a fazer cortes com lâminas de barbear ou faca nos braços, nas pernas. Depois, o participante precisa fotografar os ferimentos e encaminhar para o grupo, pois só assim, depois de comprovado os ferimentos, é que o desafio é considerado concluído. A mãe de Gabriel afirma que o filho já havia feito alguns cortes nos braços. E esse foi o primeiro sinal aonde que a companheira dele me contou do corte. E ele não deu conta de concluir. Aí eu fui e chamei a atenção dele. Aí ele falou que doeu demais, que creio que seja a tal da baleia. Antes de se matar, Gabriel ainda deixou uma mensagem para a família e os amigos e depois tomou uma grande quantidade de medicamentos. O delegado, que está à frente das investigações, encaminhou o celular do jovem para a perícia. A polícia quer saber quem repassava os desafios para ele, já que, pela lei brasileira, induzir uma pessoa ao suicídio é crime. O Código Penal tipifica a conduta de quem induz, instiga ou auxilia outra pessoa a suicidar-se, né? É um crime previsto no artigo 122 do Código Penal, em que possui pena de 2 a 6 anos de reclusão e se consuma efetivamente quando há esse incentivo à pessoa a tirar sua própria vida. Gabriel tinha um relacionamento com uma jovem de 16 anos, com quem teve uma filha há pouco mais de um mês. Ela disse que sabia que ele participava dos desafios, que tentou sair do jogo, mas que foi ameaçado. Haviam várias conversas, também são muitos participantes e a gente notou também algumas trocas de mensagens, inclusive mídias, fotografias, e esses participantes, havia participantes da nossa região, participando do grupo, números telefônicos que nós já identificamos da região de Divinópolis e Minas Gerais, inclusive números de São Paulo também, que poderiam estar envolvidos nesse grupo e possivelmente incentivando essa vítima a cometer o autoextermínio. E além de Minas Gerais, as mortes atribuídas a esse jogo virtual foram registradas no Rio de Janeiro e também em estados do sul do Brasil. Mas por que esse jogo tão perigoso tem atraído tantas pessoas e principalmente os jovens? Para responder a essas e outras perguntas, está aqui no estúdio conosco o psiquiatra Dr. Carlos Resch. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Tereza. Boa tarde, Cleber. O que passa na cabeça de um jovem como esse de se envolver em um jogo que incentiva esse autoextermínio? Na verdade, há uma certa distorção disso. O jogo não há nenhuma comprovação ainda da relação entre os suicídios existentes, por exemplo, na Europa, na Rússia, e esse jogo. O jovem tende a buscar coisas que lhe dê prazer, que dê adrenalina. E, além desse, tem centenas de outros jogos, tem centenas de grupos de suicídio na internet, infelizmente. É do comportamento do jovem buscar esse tipo de aventura, vamos dizer assim. O que está faltando é os pais fiscalizarem um pouco mais o que os jovens estão fazendo na internet, né? Falta os pais, então, ficarem mais próximos desses jovens e acompanhar mais mesmo? Assim, o momento agora é muito delicado. Eu acho que os pais não têm o direito de verificar, eles têm a obrigação de verificar. Sabe o que o filho está fazendo 4 horas da manhã, porque as mensagens parecem estar de madrugada. O que ele está fazendo 4 horas da manhã na internet. A gente tem até uma fala dessa mãe que está desesperada porque perdeu o filho. Vamos ouvir. Não deixa o celular do filho de vocês com jogo, não. Com senha, não. O Gabriel, toda a vida teve senha para tudo. Você não conseguiu olhar as horas no celular do Gabriel por causa de senha. Na noite que antecedeu o suicídio dele, na terça-feira, ele tirou a senha de tudo. Então eu tenho para mim que ele queria que fosse encontrado esse jogo. Ele me conhece como mãe, ele sabia que a mãe dele do jeito que é, que eu ia atrás. E que a morte do meu filho, eu não vou trazer o meu de volta, mas eu posso evitar que o filho dos outros vá.
Na verdade, o dela já tem 19 anos. Como que é feito esse acompanhamento até com o filho de maior idade, por exemplo? É muito raro que alguém com 19 anos não tenha dado anteriormente nenhum indicativo, nenhum sinal. Não é nenhuma acusação a ninguém, mas assim, quem entra nesse jogo e tende a seguir esse jogo já mostra algum nível de transtorno mental, quer dizer, mostra um desequilíbrio aí que precisa ser observado. Se o filho está seguindo, ser induzido a se machucar, quer dizer, na verdade ele já está com essa intenção e está precisando só de alguém que o incentive a isso, já mostra alguma alteração aí. Mas é possível identificar algum tipo, né, de pessoa que corre risco de suicídio? Até uma pessoa que não aparenta nada, pode também não aparentar nada e levar ao suicídio também? Existem alguns mitos, até existe uma alerta da Organização Mundial da Saúde do ano de 2000 sobre esses mitos. Um deles é assim, quem vai suicidar não avisa. É mentira, a maioria avisa. Algum sinal ele dá. Começa a falar da vida ruim, que a vida não está boa, é melhor morrer. Tem que ser outra coisa, não pode falar disso que incentiva. É o contrário, tem que se falar de suicídio abertamente com os filhos. Como tem que se falar de drogas, como tem que se falar de dependência de internet, tem que ser falado. Entre outros mitos que tem sobre isso. Quem vai não avisa, quem não quer, quem quer faz. Isso não é assim. A maioria dos casos de suicídio são evitáveis. A gente tem outra fala da mãe que revela também outras coisas importantes em relação a esse caso. Ele falou, mãe, o jogo é hipnotizador. Que a senhora sai, eles recolocam. E quando a pessoa fez alguma etapa, você quer tentar fazer para você ver se você vai dar conta de fazer aquela etapa, se você vai sair igual ou até melhor do que a pessoa que conseguiu fazer a etapa que a pessoa lá propôs. Tem vários jogos como esse. A maior parte desses jogos de internet são hipnotizadores mesmo. O que eu vou dar razão para ela é a questão da senha. Realmente os pais têm que ter acesso a essa senha. Tem que ter a senha porque realmente uma outra pessoa também pode pegar, mas o pai tem o direito, a obrigação de ter essa senha e ter acesso ao que está lá dentro, sim. Mas, como eu falei, quem já entra para jogar isso já não está normal. Alguém que se deixa hipnotizar por um jogo desse tipo não está bem, né? Na verdade, o filho conta para ela também que ele entrou nesse jogo e que ele via que as pessoas queriam o tempo todo serem as melhores e se mostrarem melhores em tudo. Isso é uma carência que esse jovem pode ter tido durante a vida? Primeiro, uma dificuldade de viver o mundo real, né? E acaba indo para o mundo virtual. Isso já disse que tem alguma coisa errada. Outra, realmente, esses jogos de internet, realmente, existe uma coisa na internet que é comum em todos nós, que a gente chama de flush. Você entra para ficar 1 minuto, a hora que você vê, você está 1 hora. Porque eles são muito hipnotizadores, o termo dela é bem interessante mesmo. A hora que você vê, você está enfiado naquele jogo. E essa é uma tendência. Só são aprovados esses jogos se eles tiverem esse poder de segurar a pessoa no jogo. Aí o risco, principalmente em jovens, mais jovens um pouco, início da adolescência, 14, 15 anos, é muito arriscado isso. E tem tanta coisa boa na internet, como tem muita coisa ruim também na internet, né? Tem que ficar atento mesmo e os pais têm que ter esse cuidado com os filhos para não acontecer isso. Não deixar chegar até a morte, né? A internet levar à morte, e pode acontecer. Internet, eu falo que a internet é o que tem de melhor e o de pior nos últimos tempos. Tudo que você quiser encontrar, qualquer tipo de informação, você encontra lá. Hoje os nossos filhos não conseguem estudar sem internet. As informações estão lá. Tem dever de casa que é feito pela internet. O problema é saber selecionar. E os pais têm que aprender, nós temos que nos atualizarmos, aprendemos a usar bloqueadores. Tem como você é obrigado a entrar no histórico dos filhos, entrar com implementos de travar aquilo que o pai não quer que ele assista. Contrate um profissional para fazer isso, verdade. mas é obrigatório fazer isso. Obrigada, viu, doutor, pela participação. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço.